Ele é escritor e jornalista. Eu vou conversar com Humberto Werneck. Humberto, a última vez que a gente se viu aqui tem uns 2 anos e você tinha escrito... Um dicionário de lugares comuns. Isso, que é uma maravilha. E que não para de crescer. É uma coisa impressionante. Tem mais lugares? Tem mais. Esse livro já teve algumas reimpressões. Vai ter mais uma agora, com aumentado. Uma das coisas que o brasileiro mais produz é lugar comum. Você se lembra assim dos mais... alguns dos mais recentes, não? Alguns dos mais recentes. Está usando muito agora zona de conforto. Ah, é. Saiu da zona de conforto. Exatamente. Que deve ser direto do inglês isso, não é não? Talvez. Comfort zone. Isso. Mas nessa reedição eu quero até botar uma notinha no final do prefácio, porque fica meio antipático, né? Parece que você está policiando a linguagem dos outros. E eu vou dizer, esse livro é para você também que adora lugares comuns. Vai que você está perdendo algum aí por mera ignorância, né? Mera desinformação. Mas é um sucesso, Bárbara, é um livro involuntário, um livro que foi se fazendo, fui anotando. Quando vi, virou um livro. Mas a ideia é maravilhosa e realmente é uma coisa que vai se multiplicando. Isso. Né? Quando você vê, essa aí que você falou é recente. Na época eu acho que tinha, como recente, tinha um Repensando, que ninguém pensava, só repensava. Né? Agora você está lançando aqui Esse Inferno Vai Acabar. A arte da crônica pela Arquipélago Editorial. É uma editora gaúcha que resolveu lançar uma coleção, teve a excelente ideia de fazer uma coleção de crônica. Que é esse gênero meio vira-lata aqui no Brasil, ninguém leva muito a sério, mas todo mundo adora, não é? Então começou essa coleção comigo e com o Luiz Henrique Pelanda, que lançou Nós Passaremos em Branco, que é um belo livro. E vem aí o Ivan Ângelo, o grande cronista Ivan Ângelo. E você é gaúcho, né? Eu sou mineiro, não praticante. Ah, é mineiro, Mas atenção, ele falou não praticante. Não praticante porque eu estou fora de Minas faz 41 anos, né? Tudo isso? 41 anos. Não faço a menor falta lá. Agora, o livro é um livro de... Eu me atrapalhei porque você falou que é cruzeirense, eu não sei porque eu associei... Sou cruzeirense. Com Grêmio ou com o Internacional. Mas eu devo esclarecer o seguinte, eu sou cruzeirense e apaixonado, talvez mais que o Pedro pelo Flamengo, né? A gente vai resolver isso depois. Menor possibilidade. Mas eu não entendo nada de futebol, o que, aliás, fica muito ruim para o meu clube, né? Eu torcer para um clube e dizer que não entendo de futebol. Eu não sei distinguir um escanteio de um córner, sabe? É difícil. Um zagueiro de um back, essas coisas, né? É muito difícil. Mas meu pai me levou aos 7 anos para ver um jogo do Cruzeiro e quando eu vi entrar aquela camisa azul, foi uma escolha fashion. Eu olhei aquela camisa azul e falei, vai ser esse. Meu filho, esse aí não ganha de ninguém e tal. Ah, mas vai ser esse. E eu passei aí uns 7, 8 anos sem ver meu time ganhar campeonato nenhum. Mas sou cruzeirense, não sei distinguir um córner de um escanteio, mas se o Cruzeiro perde, o que acontece com uma enorme frequência, eu me sinto mal, fico bodeado. A segunda-feira começa antes da hora, é péssimo. Mas todo time perde com enorme frequência, não é só uma característica do Cruzeiro. Você sabe que o primeiro time, eu era moleque, estava estudando fora, o primeiro time que eu vi brasileiro excursionando, isso em 1954, por aí, era o Cruzeiro, que parou em Lausanne para jogar e tinham 2, 3 brasileiros comigo no colégio, a gente foi lá para ver, para conversar, para ver o jogo. Então essa camisa azul que você está falando me marcou muito também até eu voltar para o colégio. Mais vizinhos inesquecíveis. Qual é os porcalhões do templo? Qual é a crônica que você destacaria? Que você começou por que crônica? Olha, cronologicamente, a primeira a ser escrita se chama A Escolhida, que foi uma crônica que eu escrevi para o Estadão, a pedido do Estadão, quando o Lula ungiu a Dilma. Escolheu a Dilma lá em 2008. E eu me lembrei, então,
que eu fui companheiro de turma adolescente da Dilma, em Belo Horizonte, que era uma Dilminha, né? E lamentei, então, não ter tirado ela para dançar. A minha mãe era uma santa senhora. Ela dizia, meu filho, não dança só com as bonitinhas. Tem umas que são um pouco menos favorecidas pela natureza, mas que elas escondem encantos. Eu estava procurando outro tipo de encanto, né, escondido. Mas, enfim, a Dilma não era feia, não, de jeito nenhum. Não era. Não. De jeito nenhum. Mas ela dava um azar. Ela fazia parte de uma turma de meninas lindas. Então ela ficava ali um pouco, né, sentadinha nas festas lá, segurando o seu banlon, esperando que alguém viesse tirar para dançar. Olha, eu já entrevistei aqui a presidenta quando era ministra, e eu mostrei fotografias dela, bem jovem, e inclusive na época da guerrilha, tem até uma foto que eu mandei que ela, por acaso, não tinha. Eu achava ela uma menina, uma moça bonita. Imagina as outras, né? Então ela perdia um pouco ali no... Ela perdia um pouco no cotejo. Ela tinha esses dentinhos, assim, meio de esquilo, né? Não, eu escrevi que ela tinha esses dentinhos de esquilo, mas... Obviamente ela não deve ter gostado muito da crônica. Talvez não, mas um amigo falou, poxa, mas, afinal, esquilo não é marmota. E perto dos roedores de Brasília, até que o esquilo está fazendo um bom trabalho, né? Eu sou eleitor da Dilma, eu sei que ela ficou um pouco contrariada com isso, com essa brincadeira, e eu fiquei como aquele panaca, se tivesse dançado com ela, eu teria sido, sei lá, o pai do PAC, pelo menos, né? Perdi essa chance histórica. Pelo menos teria uma proximidade maior, não é? Isso. Agora foi fazer brincadeira, escrever a crônica, para quê? O meu irmão se encontrou... Eu até vou me despedir de você, que eu não vou continuar falando com uma pessoa que faz uma gracinha dessa. Eu sou eleitor da Dilma. Não sei se ela aceita meu voto, mas... Claro que aceita, evidente que aceita. Mas o meu irmão mais velho se encontrou com a Dilma. Ah, Humberto, eu me encontrei com a Dilma no aeroporto, lá em Brasília, e fui lá conversar com ela. E como é que ela te tratou? Como um contribuinte. Assim, é. E ela se lembra de você dessa época? Ah, eu acho que eu não sou inesquecível, de forma alguma. Não, agora é. Depois dessa crônica, claro que é. Não, eu tratei ela bem nessa crônica. E você continua escrevendo no Estadão? No Estadão, todo domingo. Esse trabalho diário ou semanal, eu já passei por isso durante 7 anos na Veja, e era uma coisa que me atormentava saber que estava na hora de entregar aquela matéria. No meu caso, era mais fácil, porque eram vários temas, eu pegava os temas da semana. Mas como é que é ter obrigação de escrever toda semana? É uma doce obrigação, né? Eu tenho que entregar na quinta-feira, sexta de manhã no máximo. Então, quando começa a quinta-feira, eu começo a lamentar ter nascido, ter saído da barriga da minha mãe, e por que eu estou nesse mundo e tal. E acho sempre que não vou conseguir. E sempre consigo. A gente nunca entregou folhas em branco para ninguém. Então eu sei que vai haver um momento em que até por desespero, bafo na nuca, sufoco, você senta e faz uma coisa. E em geral, essas que você não premeditou e que você vai puxando palavra, e quando você olha, elas são às vezes mais bem resolvidas do que aquelas que você acha, vou escrever uma crônica sobre não sei o quê. A gente escreve muito com a intuição também, né? Coisa que vem que você não sabe nem da onde. Né? E é um tiro meio no escuro, porque às vezes vem uma reação lá que você não espera. Você faz uma que você acha mais ou menos, fala, nossa, eu não quero nem ouvir falar nessa aí. Aí várias pessoas vêm elogiar, vêm dar notícia. A própria pessoa não tem noção crítica para saber se é bom ou se não é bom. Olha, uma vez eu escrevi sobre um assunto absolutamente banal, que era o copo de requeijão. Exatamente o que eu ia te perguntar, histórias... Você não faz ideia comestíveis. O que isso foi na minha vida, assim, em termos de sabor, né? Eu fiz De sabor ou de dissabor? De dissabor. Eu percebi uma coisa mais ou menos óbvia, que o copo de requeijão era aqueles copos de vidro, né? Tinha alguns que tinham umas estampas de quadros e tal, que é uma coisa extremamente vulgar. Não é? É uma coisa vulgar, é uma coisa assim, que primeiro entra na sua vida sem você ter pedido. Você queria o requeijão, aí veio aquele negócio junto. O requeijão foi embora... Aquele negócio que você está falando é a marca do requeijão?
esse negócio junto é a marca? O copo. O copo. Vem o copo. Aí acabou o requeijão, tá, fica o copo ali e tal. E eu fiz uma observação. Se você está apaixonado por uma pessoa e ela te pede um copo d'água, você vai levar num copo de cristal maravilhoso que você tiver em casa, né? O dia que você levar num copo de requeijão, pode saber que alguma coisa está errada, não é? E é como no alcoolismo também, você não vai ficar no primeiro copo, não é? O copo de requeijão é aquela coisa inquebrável que ninguém reivindica na hora da partilha dos bens, quando acaba o casamento, aquela coisa e tal. Ah, esse copo de requeijão é meu. Não tem isso. Não é? E se a separação não dá certo, aí não dá nem para você fazer um tintim ali, porque não tem um tintim possível, né? Tem um tec-tec no máximo ali. Bom, saiu essa crônica. Não, peraí, antes de terminar, antes de começar a falar da crônica, eu queria te perguntar o seguinte. Você chegou a ter quantos copos de requeijão guardados? Na minha vida, assim, lá em casa? De uma, assim, você não jogava nunca fora? Não, eu jogava e eles têm um efeito elástico, né? Você bota assim, a faxineira apanha e bota lá dentro do armário, você tira, põe lá na área, né? E ela recolhe. E ela recolhe. Mas aí, você escreveu essa crônica? Escrevi essa crônica e a revista que a publicou recebeu uma longa carta de um sujeito que era vice-presidente de uma fábrica de copos, uma vidraria, a maior do Brasil, não vou dizer o nome, mas enfim, o vice-presidente se deu a pachorra sentar e escrever um negócio. Já que o copo de requeijão não pode se defender, eu venho aqui tomar a defesa dele e tudo isso. O copo de requeijão está, sim, desempenhando um papel fundamental na família brasileira, e por aí foi. Uma coisa absolutamente patética. Agora, por que o copo de requeijão não aproveitam, as fábricas não aproveitaram isso para aprimorar o copo de requeijão, fazê-lo mais bonito, mais harmonioso? Por que não? O copo de requeijão... Podia, não podia? O copo de requeijão é para conter o requeijão e mais nada. Ele não dá para melhorar aquilo, não. Tanto que estão fazendo de plástico agora, né? Abandonaram o vidro. Né? Ah, é? Mas, enfim, foi um exemplo de uma crônica, assim, que provocou muita discussão. Leitoras da revista escreviam a favor. Esse camarada é um elitista. Aqui em casa está cheio de copo de requeijão, meu casamento é ótimo. A outra dizia, olha, você tem razão, meu casamento acabou. E tem razão, essa porcaria, essa vulgaridade que vai se insinuando na nossa vida, o símbolo é realmente o copo de requeijão. De repente, eu quase vi 2 blocos assim na rua, né, se digladiando. Eu gosto tanto de requeijão, mas eu não gosto do requeijão em copo. Eu gosto daquele que tem, não sei porquê, só tem em Minas, que é aquele requeijão em pedaços, sabe? Certo, em barra, né? Ali. Em barra, é tão gostoso aquilo, mas não sai de Minas aquilo, não sai. Mas Porque vocês que são de Minas, a gente come por que tudo. será que ninguém pensou em importar a barra de requeijão? Diminui o copo, não tem, né, o problema do copo. Mas, enfim, voltando ao assunto comida. E coxinha de galinha empada, como é que é isso? Coxinha de galinha. Já escreveu galinha. muito sobre isso? Já escrevi. Contra ou a favor? A favoríssimo da empada, sobretudo, né? E no ano passado, aquela revista da Veja de comida e bebida me pediu uma crônica e eu fiz uma coisa sobre, falsamente a sério, sobre o desaparecimento de um tipo de salgado. Desaparecimento não, é uma decadência, que eu chamei de salgado reconhecível. Hoje você está numa recepção, quando vem uma bandeja, você tem que perguntar, mas o que é isso? O salgadinho, nós estamos no tempo que o salgadinho precisa de legenda. Aí o cara vai dizer, esse é um negócio de pistache, puxado no não sei o que e tal. Isso também, essa crônica suscitou muita carta de leitores, leitoras. Apareceu lá do fundo de Minas Gerais uma mulher que tinha inventado um dos salgadinhos que eu citei ali, que era uma coxinha de camarão com catupiry. Coxinha de camarão? É uma coisa enorme. Mas camarão não tem coxa? Como é que é? Em Minas Gerais tem. E aí? E aí ela falou, você tem que vir aqui a Tiradentes, eu estou morando aqui agora, você vem aqui e tal. E eu estava para lançar um livro. Vem comer a minha coxinha. E você eu fui foi, lá, claro. comi 3, ela era um pouco tripé ali, né? Mas enfim,
por conta desse negócio de coxinha, de empadinha, fiz umas 4 crônicas sobre isso. Eu achava que ninguém vai se interessar, pelo contrário, sabe? Foi uma indigestão. Que fim levou a empadinha, que não se vê mais nesses lugares, não. Você vai numa recepção, eu sei que tem gente que vive só do que come nesses lugares. Como é que foi? Que tal a exposição lá do Portinari? Muito bom, tinha umas coxinhas de galinha perfeitas. Tem gente que se alimenta aí. A empadinha... A empadinha que é meu deslumbre tradicional, total. Sumiu, né? O Pedro Nava, o grande memorialista, ele conta num dos livros dele, ele fala de uma empada que havia em Belo Horizonte, num determinado bar, que eu já não alcancei mais e tal. E ele descreve, quando ele comia aquela empadinha, percebia que ela ia se infundindo no sangue, que ia caminhando por ele todo, né? Era uma coisa absolutamente... sensual. Sensual. E eu me meti, então, a dar uma olhada em outros caras. Fernando Sabino escreveu sobre essa mesma empada. Murilo Rubião tinha saudade, eu trabalhei com Murilo Rubião, contista. Ele tinha saudades lancinantes, assim. Ele falava daquela empadinha como se falasse de uma namorada que ele tivesse perdido lá na juventude, né? E você não chegou a provar essa empadinha? Essa não, eu sou um viúvo, sou um órfão dessa empadinha. E por conta disso, o Estadão acabou me chamando, me enfiando aí num evento de culinária, uma coisa vastíssima, né? E falei, olha, eu não sei cozinhar coisa nenhuma, eu apenas sou um mero consumidor e tal. Mas sabe comer. Você vem cá e tal. E eu fiz lá uma palestra chamada Musas Comestíveis. E precisei explicar que, gente, olha, para evitar equívocos, eu já não sou mais redator-chefe da Playboy. Gente, eu conversei aqui com o Humberto Werneck, que é sempre um papo sensacional. Também gostei. Muito obrigado mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta.